com vocês novamente aqui em território tocantinense, é assim mesmo? É. De novo com a Sami, lição 11. Hoje vai ser a lição... o pessoal ganhou a guerra cantando. Vocês vão ver como foi interessante, como será interessante essa história. Nós precisamos orar. E quando nós oramos, Deus usa elementos e condições diferentes para alcançarmos a nossa vitória. E a Sami vai explicar. Ela disse que estudou direito? Estudei. Estudou, disse que está pronta. Você que está nos assistindo, espero que você tenha estudado. Nós vamos fazer algumas aplicações interessantes aqui e com a Sami nós vamos dar esse esclarecimento. Texto-chave. O tema é a oração por vitória e o texto-chave é: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor e o seu Deus, e vocês serão sustentados. Veja só. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Bom, o texto é animador e a história também. Deus foi a força de Judá nesta crise. Ele é a força de seu povo hoje. Então nós temos um paralelo que vamos extrair. Bom, a coisa estava tudo bem até que alguns povos invadiram e começaram a perseguir ao reinado de Josafá. Josafá era um rei bom? Era consagrado, dedicado. Ele seguiu o caminho do pai? Seguiu. Então agora Josafá, nas curiosidades que a gente destaca aqui, Josafá, ele assumiu o trono velho ou novo? Como é que foi? Quantos anos ele tinha? O que diz aqui? Quando tinha 35 anos, Josafá tornou-se co-regente, certo? E é interessante que o reino de Josafá pôde ser considerado sendo um rei assim de prosperidade ou um reino pobre? De prosperidade. De prosperidade. E os povos começaram a abrir os olhos querendo aproveitar a situação. Nessa ocasião, ele soube que acontecia algo entre os povos em relação a ele. O que acontecia? Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando soube do ataque iminente a Judá? Ele consultou a Deus e proclamou que o povo de Judá jejuasse com ele. E aí, o povo ficou, cada um foi dar uma volta, foram comer pizza, foram curtir, foram cantar. O que o povo fez? Quem se uniu a Josafá para jejuar e orar? Não, todos os povos se juntaram. Todas as cidades, sim. Todas as pessoas se juntaram, como se fosse só um homem. Só um homem. Em oração, perfeito. A nota diz, por anos, pode ler para mim? Por anos, Josafá. Por anos, Josafá havia ensinado o povo a confiar naquele em que tempos passados tantas vezes se havia manifestado para salvar seus escolhidos da destruição total. E agora, quando o reino estava em perigo, Josafá não ficou sozinho. Unidos, jejuaram e oraram. Unidos, clamaram ao Senhor para que confundisse os inimigos, a fim de que o nome de Josafá fosse glorificado. Então a palavra união foi o ponto-chave aqui para desencadear essa vitória. Então eu te pergunto, e o que você deve fazer quando tiver de enfrentar uma situação difícil? Isso acontece toda hora, é na escola, é no trabalho, é na escola, é às vezes com as questões do dia a dia, são questões de trabalho de grupo, são questões ligadas a algumas atividades na igreja que você tem que fazer, que às vezes você acha que você não consegue fazer. Então, momentos como esse aqui, o que fazer? O que você deve fazer quando tiver de enfrentar uma situação difícil ou um problema que ameace até a vida? O que você faria? Fica nervosa, ansiosa, chateada? Como é que faz? Acho que eu ficaria nervosa, mas em Filipenses... O que diz? Fala que não devemos ficar ansiosos, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela palavra, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Perfeitamente. Então aí, quando acontecem situações como essa, a palavra é a fonte
de toda a solução e através da oração podemos enfrentar tais problemas. Agora, uma perguntinha. Como você pode ter certeza que Deus está pronto para te ajudar numa hora dessa? E você, como é que você diz sobre isso? Diante de um problema, aí você, será que Deus vai me ajudar? E o que diz o texto? O texto diz o seguinte: antes de clamar, o quê? Eu responderei. Eu responderei. Tá vendo, pessoal? O outro texto diz o quê? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os sim, seus votos com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei e você me honrará. Então veja bem, pessoal, olha que interessante. Você que me assiste, eu tô aqui com a Sami. Na hora do apuro, a primeira coisa que a gente faz é ficar desesperado. E não é bem assim. A gente tem que acreditar, nós somos cristãos, nós somos pessoas diferentes. Diante dos problemas, nós temos um Deus que nos ampara, que nos acolhe, que nos ajuda. E ele diz assim, antes de clamar, eu te ouvirei. Quer dizer, antes de você clamar, ele já está atento para te ouvir. Gostaram dessas informações? A Sami está indo muito bem, é a segunda vez. A última lição que nós estudamos foi que número? A lição 2. A lição 2. E agora eu te trouxe de novo. Essa lição tem mais pontos históricos, né? Ela é mais detalhada. Mas você está pronta? Estou pronta. Pessoal, se você tem dúvida que ela vai estar pronta ou não, esteja comigo amanhã, tá? Ah, detalhe, não se esqueça, já falei pro pessoal naquele dia que estive com você e quero repetir hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós já estamos com mais de 700, acho que já chegamos a 800 inscritos. E eu quero contar com você para que se inscreva também, porque o nosso alvo é 850 inscritos nesse trimestre. E para isso, eu conto com você. Amanhã voltaremos com a Sami. Até lá.